Exaltamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Senhor da glória, o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Te louvamos pela pessoa bendita do Senhor Jesus, que, se fazendo homem, tomou sobre si a nossa culpa, tomou sobre si o nosso castigo e foi pregado voluntariamente na cruz em nosso lugar. Rendemos-te louvor e glórias porque nesse ato bendito o Senhor Jesus nos levou a todos os seus filhos, os seus eleitos, Senhor Deus, de maneira substitutiva diante do Pai. E quando o nosso Senhor foi enfermado, quando o nosso Senhor carregou na sua vida e sobre o seu corpo o juízo do Senhor Deus, nós todos, substitutivamente, fomos pregados naquela cruz. Mas de forma bendita e extraordinária, numa manhã como essa, o túmulo estava vazio, a pedra foi removida, e aqueles que não tinham esperança, que estavam angustiados, ao se reunirem naquela manhã, diante do túmulo onde estava o nosso Senhor, viram a glória de Deus, viram a bênção do Senhor no renovo da esperança. Senhor, na graça abundante do coração, meu Deus, na presença do Senhor Jesus que enchia aquele lugar, e com a palavra da vida, daquele que venceu a morte, o Verbo de Deus encarnado, nós temos vida e vida em abundância. Louvamos ao Senhor por essa manhã, porque no domingo nós festejamos isso, festejamos a ressurreição de Jesus, festejamos a vitória sobre a morte, festejamos o fato de que não temos por que andarmos amedrontados e entristecidos, porque o Senhor é a nossa alegria. É no Senhor que a nossa alma se deleita, no Senhor da nossa salvação. É com perdão dos nossos pecados que nos achegamos a Ti, porque sob os méritos de Jesus nós nos aproximamos do Senhor da glória. E o Senhor não nos vê como pecadores que receberão o juízo do Senhor, mas o Senhor nos vê como pecadores transformados, que estão sendo santificados e serão finalmente glorificados para viver eternamente na presença do Senhor. Seja exaltado, Senhor, o Teu nome nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor com o hino número 32 do nosso inário, que fala da fidelidade do Senhor, fala do poder do Senhor em seu amor fiel para consigo mesmo e que é derramado sobre a nossa vida. Louvemos ao Senhor com alegria no nosso coração. Louvará
Podeis sentar. Graça e paz sejam multiplicadas da parte de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Epístola aos Filipenses, seu capítulo 2, capítulo de número 2. Estaremos meditando nesta manhã a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Diz-nos as Escrituras Sagradas: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela inspiração da tua palavra. Em reverência, temor, tremor e humilhado diante da tua presença, reconhecendo que o vaso é de barro, mas o oleiro é o Deus Todo-Poderoso. Lendo tua palavra, crendo que ela é a verdade, suplicamos e confiado nas tuas muitas misericórdias, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Conhecida como uma das cartas da prisão, carta da alegria, particularmente dos escritos do apóstolo Paulo, a minha predileta, a Epístola aos Filipenses se destaca com seu tom fraternal, as expressões charis ou charissomai, referente à alegria indizível, encontra-se de forma abundante nessa epístola, a maneira e o tom fraternal com que Paulo se reporta num nível de intimidade muito grande com o que eles chamam de adelfós, aqueles que são irmãos em Cristo, ressaltam de maneira significativa. O capítulo de número 2 é o célebre capítulo onde há muitos eruditos, se não a maioria deles, apontam como texto áureo da cristologia, onde Paulo então começa falando da exortação ao amor fraternal, e ele diz assim: como então podemos completar a mesma alegria, pensando a mesma coisa, sendo unidos de espírito e de alma, tendo o mesmo entendimento, não fazendo absolutamente nada por partidarismo ou vanglória. E aí ele faz um trocadilho de palavras, fazendo menção a duas queridas irmãs existentes na igreja de Filipos, Evódia, a Fortunada, e Sinti, que tem um significado muito precioso, e ele fala a um companheiro fiel no capítulo 3 que ajude essas duas irmãs a pensarem concordemente no Senhor, dado vista a divergência, muito provavelmente de cunho teológico, o texto não é claro. Após falar da exortação ao amor fraternal, ele então coloca como paradigma, como modelo a ser seguido, Cristo. E aí ele fala da cristologia, pois subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, e fala da kenose, desse esvaziamento, de deixar a glória celestial e vir habitar entre nós simples mortais. E depois de falar que Cristo então é esse modelo, esse paradigma a ser seguido dessa exortação ao amor fraternal, ele então começa falando como então desenvolver essa salvação. Salvação que mediante a graça nos alcançou. O querer e o efetuar é descrito por Paulo, já no seu versículo 13º, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo sua boa vontade. Então ele diz: vocês foram salvos por Deus, e Deus que salvou vocês, Ele quer, demanda e exige que vocês desenvolvam essa salvação. Então ele dá as prerrogativas
como essa salvação deve ser desenvolvida. Paulo conhecia bem os filipenses, pois havia uma relação muito íntima, muito próxima entre o apóstolo e os membros da igreja de Filipos. É essa igreja que Paulo faz o elogio de dizer: ninguém, senão vocês, se juntaram a mim desde o princípio. Ele já começa a carta dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria menção de vós em minhas orações. E ele afirma: e é justo que eu pense assim, porque vos trago no coração. Então a relação de proximidade, o relacionamento fraternal entre Paulo e a igreja de Filipos, entre os filipenses, era grande, era muito íntimo. Logo, Paulo entendia que os membros da igreja de Filipos tinham a intenção de desenvolverem em seus corações, sabia qual era o seu propósito, descritos nesses dois versículos 15 e 16. 14, 15 e 16. E quais são eles? Ser um cristão irrepreensível, ser um filho de Deus sincero, ser inculpável no meio de uma geração corrupta, conservar a palavra da vida, ser como luzeiros no mundo. É nessa perspectiva, então, que Paulo passa a discorrer com os irmãos da igreja de Filipos, dizendo: olha, tornai-vos cristãos, tornai-vos crentes irrepreensíveis, tornai-vos crentes sinceros, tornai-vos filhos de Deus, tornai-vos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, de maneira que, após tendo tornado-vos, vocês possam resplandecer como luzeiros no mundo. Evidentemente que o texto é muito rico e nós podemos aprender e aprender dele muitas coisas. Iremos, dentro da possibilidade que o tempo nos permite nessa manhã, abordar alguns aspectos desse tornar do Deus que efetua o querer e o realizar nas nossas vidas e que demanda de mim e de você, que pela sua graça estamos concluindo, caminhando para a conclusão de mais um ano, andando em fé. Graças a Deus, ninguém aqui apostatou da fé, ou desviou da verdade, ou blasfemou contra Deus. Estamos em peregrinação, por sua graça e misericórdia, a despeito de tudo que vimos e ouvimos esse ano, ou de tudo que passamos, estamos firmes na palavra, continuamos crendo em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas até chegarmos lá, existe essa condição sine qua non de continuar desenvolvendo essa salvação. E ele começa falando em termos de tornar. Ele começa aqui no verso 14 dizendo: para que vos torneis irrepreensíveis. Essa palavra no original grego em que for escrito a epístola tem o sentido de culpado faltoso. Irrepreensível no grego significa culpado faltoso. É o vocábulo mêmpetos. Só que a língua grega, nesse caso, faz uso do prefixo a, tornando a expressão amêmpetos, que significa exatamente o contrário de mêmpetos. O prefixo a, acoplado, colocado à palavra mêmpetos, dá o sentido contrário. Logo, quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo: tornai-vos irrepreensíveis, a ideia que ele tem é exatamente do oposto. Portanto, não devemos praticar qualquer vício, nem ter qualquer atitude que leve outros a se escandalizarem ou a censurarem as nossas ações. O que Paulo tem em vista aqui, queridos irmãos e irmãs, é uma elevada integridade moral. É uma elevada integridade moral. E isso leva-nos a perceber, especialmente nessa época do ano, dada muita festividade e comemoração, que Paulo também vai dizer em outro texto: a fé que tem
tenha para ti mesmo. E no capítulo 14 de Romanos, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Infelizmente, vivemos dias de muito desamor, dias de apostasia, dias em que o outro não é levado muito em consideração. No seu capítulo 2, a Epístola de Filipenses diz: olha, não considere-se superior ao outro, mas considere o outro superior a você. Mas com qual frequência nós vemos assim: olha, a minha consciência está tranquila diante de Deus, e a gente não liga para o próximo. A gente não liga para o próximo. Eu já dei um exemplo aqui de uma outra igreja onde pastoreei, que tinha um baterista com cabelo que parecia rapunzel e cheio de tatuagem. Ele gostava sempre de tocar de camiseta, de modo que as tatuagens ficassem visíveis, e o seu cabelo, a lá Sansão, uma cabeleira muito avantajada. E a terceira idade da igreja assim olhava e dizia assim: pastor, fala com aquele moço e tal, porque ele já toca alto demais, faz solo sobressaindo, e aquela cabeleira assim. E falava com ele, falou: minha consciência está tranquila diante de Deus. Jesus usou cabelão, João Batista usou cabelão, eu não corto cabelo, eu prefiro sair do ministério de louvor e tal. Isso durante uns 3 anos pelo menos gerou um impasse terrível do choque de geração que existia, até que determinado dia ele chega lá na igreja com o cabelo cortadíssimo, parecia que tinha sido aprovado no serviço militar. Olhei para ele de gravata, com o cabelo cortado. Cheguei: o que foi que aconteceu? Tu te convertestes, afinal de contas, né? E aí ele falou: ei, pastorzão, o negócio é o seguinte, eu acabei de ser aprovado e agora eu sou funcionário da Disney. Ele desenha muito bem, ele já trabalhou em alguns desenhos da Disney, e ele disse assim: mas o cara falou para mim, tu tens talento, tem muito potencial, agora aqui na empresa é cabelo cortado, terno e gravata. Aí eu falei: então agora você pôde cortar o cabelo. Aí ele caiu a ficha, né? Eu falei: mas as irmãzinhas cabeça branca da igreja, que falavam do barulho ensurdecedor dos seus solos, e de que porque você não aparava a sua juba, você dizia para mim assim: a minha consciência está tranquila diante de Deus. O que Paulo tem em mente aqui é um alto padrão de elevada integridade moral, mas que pensa no outro. E aí vale a pena refletir e pensar se por causa de uma taça de vinho ou um copo de cerveja, porque a Bíblia não proíbe beber, a Bíblia proíbe a embriaguez, mas será que vale a pena por causa disso você perceber que um irmão ou irmã mais fraco na fé abandonou o evangelho, está fora da igreja, porque se escandalizou com a sua consciência tranquila diante de Deus? Vale no mínimo uma reflexão, que Paulo está dizendo assim: tornai-vos irrepreensíveis. Essa ideia de amempetos significa um elevado padrão de conduta moral, que ninguém tem o que falar, apontar o dedo ou dizer nada. Mas não apenas tornai-vos irrepreensíveis, ele continua dizendo: tornai-vos também sinceros. E essa expressão no original grego é akeraizo, literalmente significa sem mistura. Ou seja, puro, inocente, alguém cujos motivos são inatacáveis, acima de qualquer reprimenda, alguém que vive para agradar ao Senhor, que não visa auto-exaltar-se, que serve aos seus semelhantes por puro altruísmo, sem qualquer atitude egoísta ou perversa. Essa palavra tenciona falar do puro caráter intrínseco das pessoas. Comumente fala-se do exemplo do reverendo Billy Graham, porque eu tenho profunda admiração. Que Billy Graham foi chamado pelo presidente dos Estados Unidos, de que ele foi conselheiro, para ser embaixador. E ele afirmou: me desculpe, excelência, mas eu não posso me rebaixar, eu não vou mudar de posto. Eu fui chamado para ser embaixador dos reis. E o senhor quer que eu deixe de ser para me tornar embaixador dos Estados Unidos da América? O senhor me desculpe, senhor presidente, mas eu não vou me rebaixar, eu não posso mudar de posto. Mas um outro exemplo do pastor Billy Graham, que mais impressiona,
e causa um impacto no meu caráter e na minha maneira de ser cristão, é que o mesmo governo que o convidou para ser embaixador dos Estados Unidos da América fez uma devassa em sua vida usando o FBI e a CIA. E para a glória de Deus, depois de toda a devassa que o FBI fez na vida do reverendo Billy Graham, junto com a CIA, a conclusão que eles chegaram é que ele tinha um caráter e uma conduta ilibada. Permita-me usar uma expressão coloquial aqui. Ele não tinha rabo preso em canto nenhum. Ele era um homem de caráter ilibado, que vivia o que pregava e pregava o que vivia. E o FBI não encontrou absolutamente nada na vida daquele homem que desabonasse a sua conduta como servo de Deus, como pastor, como missionário, como líder eclesiástico. E Paulo diz assim: tornai-vos aqueraízo, sinceros, caráter intrínseco de pessoas boas. E ele continua desenvolvendo o seu raciocínio. E se você percebe Mateus, capítulo 16, capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus vai dizer assim: sejam singelos e não complexos. Esse é o sentido no original, quando diz: sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Paulo, no capítulo 16 de Romanos, o seu versículo 19, vai dizer-nos: sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. Outro dia, estava conversando com uma moça, não dessa igreja, e ela dizia assim: graças a Deus que eu sou crente, porque pastor, se eu não fosse crente, aí eu estava na bagaceira. Eu ia pegar todos na faculdade, lá na empresa, eu ia ser o bicho. E eu fiquei pensando e raciocinando enquanto a ouvia e pensando na palavra de Deus, e diz assim: se esse de fato ainda não era o desejo do seu coração, se de fato já teria acontecido a metanoia, a regeneração, porque a recomendação da palavra de Deus é para sermos simples, singelos, é para sermos dados ao bem e não apegados ao mal. E a ideia aqui é como se não houvesse ruindade na maldade. É como se não precisasse se desculparem por estarem praticando algo condenável. É possível que o apóstolo tenha em mente aqui, pensando no antigo Israel, descrito em Deuteronômio 32:5, cujo caráter Moisés lamentou em seu cântico de despedida, dizendo: procederam corruptamente ou perfidamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa, deformada. Paulo queria que os seus leitores, crentes filipenses, vivessem muito acima do mau exemplo dado pelo povo de Israel. É nessa perspectiva que ele, amando a igreja de Filipos e tendo um relacionamento íntimo com eles, os exorta e chama a responsabilidade de desenvolver a salvação. Que nível de caráter cristão é o meu e o seu? O que os nossos vizinhos falam ao nosso respeito? Sabendo que somos crentes em Cristo Jesus, qual é a ideia ou o conceito de Deus, ou da fé reformada, ou da igreja presbiteriana de Boa Viagem, a partir do contato comigo e com você? Eu tenho falado algumas vezes, e tenho insistido, que eu tenho sonhos no que diz respeito a essa igreja, no que diz respeito a ela ser conhecida na cidade e no bairro. E ela não tem muito a ver com a erudição do seu púlpito ou com a técnica e harmonia do seu coral e louvor. Ela passa pelo crivo de que quando as pessoas precisarem encontrar um lugar onde elas possam perceber a veracidade do perdão, a veracidade de um comprometimento com a palavra, de uma vida que está em consonância, em harmonia com as Escrituras Sagradas, onde não há aquela separação entre ortodoxia e ortopraxia, onde se é ortodoxo na doutrina, mas não é ortoprático na vida diária. Alguém possa dizer assim: olha, vai lá na Ribeiro de Brito, número 700,
E você vai encontrar um povo com essas características aí. Porque é isso que vai nos tornar relevante perante o contexto social em que nós estamos inseridos. Porque se eles não olharem para nós e não conseguirem perceber que os casamentos aqui são melhores do que os casamentos lá fora, que a criação de filhos aqui é diferente e melhor do que a criação de filhos lá fora, que os empresários dessa igreja, como fazem business e negócios, é de forma diferente como fazem lá fora, que os estudantes dessa igreja estudam, são aprovados e laureados numa perspectiva diferente do que acontece lá fora. Eu vou dizer para vocês, nós estamos perdendo tempo vindo dominicalmente aprender sobre as Escrituras, louvar a Deus, se a nossa vida de fato não refletir isso. Uma das minhas angústias em ser cristão no Brasil diz respeito que quando eu estou com uma igreja perseguida, geralmente eu encontro alguém com muita frequência que diz assim: eu conheço Jesus, eu vi Jesus, Jesus esteve na minha casa, Jesus esteve na minha escola, e ele começa a descrever o Jesus que ele conhece, e eu consigo identificar a pessoa que ele está falando, que ele chama de Jesus, pela característica que ele diz. Isso é muito comum no contexto de igreja perseguida. As pessoas dizem: ó, Jesus tem uma barba assim, ou a barriga assim, ou Jesus não tem cabelo, ou Jesus usa óculos, ele costuma andar com um casaco dessa cor, e você consegue identificar os irmãos da igreja que estão sendo comparados a Jesus, que estão sendo confundidos com Jesus. E não é isso que significa a palavra cristão, pequeno tipo de Cristo. E é nessa perspectiva que Paulo nos chama para desenvolver a nossa salvação, como amempetos e como aqueraízos, como irrepreensíveis, como inculpáveis, singelos, não complexos, filhos de Deus. Essas duas palavras, por conseguinte, irrepreensíveis e sinceros, aludem à natureza interna e à natureza externa da igreja. Internamente deveriam ser puros, singelos, sem mistura, e externamente deveriam ser inculpáveis, não atraindo qualquer censura da parte de Deus ou dos homens. Paulo, pois, queria que os crentes filipenses fossem inculpáveis, tanto no tocante à sua reputação, como no que diz respeito à sua realidade diária. William Davis, falando sobre comportamento humano em um de seus estudos, ele faz um contraponto entre caráter e reputação, reputação e caráter. E David diz que reputação poderá fazer de mim e você muito rico ou muito pobre, mas caráter irá fazer de nós feliz ou infeliz. Reputação é a sua fotografia, mas caráter é a sua radiografia. Reputação é aquilo que os homens irão falar a meu respeito e ao seu respeito no dia do nosso funeral. Funeral tem uma característica interessante. Eu nunca vi ninguém falar mal do defunto no dia do funeral. Não sei se você já viu, eu nunca ouvi. Geralmente só fala coisa boa, né? E tal. Mas David diz que reputação é aquilo que vão falar a seu respeito no dia do seu funeral. Mas caráter é aquilo que os anjos, mensageiros de Deus, dizem a seu respeito diante do trono de Deus. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal constantemente. Eis um elogio que todos nós devemos almejar na nossa peregrinação pela terra, no desenvolvimento da nossa salvação. Domingo passado, o reverendo Vitor perguntou quem era santo e ficamos extasiados. A pergunta que não quer calar é se não ficamos de pé ou acenamos com a mão ou respondemos positivamente devido a uma compreensão inadequada da teologia ou da terminologia, ou se não afirmamos que somos santos porque temos consciências das nossas atitudes e de como temos procedido na nossa peregrinação. Essa é a pergunta que não quer calar. Se eu sei o que faço quando ninguém está me vendo, exceto Deus, e se isso então faz com que quando alguém me pergunte se eu sou santo, eu então fico tímido
de dizer que sou. Mas não apenas irrepreensíveis ou sinceros. Paulo, ele continua com a sua exortação no sentido de tornai-vos. Ele diz que tornai-vos filhos de Deus. E o termo que ele usa aqui é muito significativo, porque ele usa a expressão tekna. E em grego nós temos mais de uma para denotar essa expressão filhos. Tekna e uions. E ele usa aqui tekna. Com frequência, as duas expressões são empregadas como sinônimos. Porém, tekna tenciona a estabelecer alguma distinção. O substantivo teknon subentende relação natural, isto é, filho gerado. Filho gerado. Ao passo que uions indica posição legal ou ética. É fato que só Paulo vai usar essa expressão em todo o Novo Testamento, e precisamente em Romanos ele faz um trocadilho quando ele afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos de fato filhos de Deus, e ele usa tekna, uions tekna, mas aqui a ideia é aquela mesma descrita no primeiro capítulo de João, onde ele diz assim: mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. E Paulo também trabalha em Romanos a adoção de filhos, ou seja, no sentido da posição legal ou ética, ou no sentido da relação natural, seja como for, Paulo está dizendo: tornai-vos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos agir, viver, proceder, agir e reagir como tal. Reverendo Jeremias Pereira, falando a despeito da dificuldade na igreja entre relacionamentos interpessoais, ele diz assim: eu não posso impedir a maneira como eu vou ser tratado. Não está em mim o controle disso. Eu posso ser bem tratado, eu posso ser maltratado, eu posso ser elogiado, eu posso ser criticado, eu posso ser chamado de um bom pastor, servo de Deus, e posso ser chamado de um falso profeta, de um mercadejador da palavra. Não está em mim. Mas pela graça de Cristo, e mediante o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, está em mim decidir a maneira como eu vou reagir a esse tratamento. Porque lá fora, as pessoas dizem assim: a minha educação começa quando a sua termina. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E Ele, quando maltratado, quando injuriado, Ele não revidava. Ele não pagava na mesma moeda. Ele não batia no peito e dizia assim: eu sou crente, mas eu também sou homem, não mexa comigo não pise no meu calo não, que você vai ver. É uma outra perspectiva. Do ponto de vista humano, queridos, parece uma luta em glória, porque nós vamos combater o ódio com o amor. Nós vamos combater a agressividade com a mansidão. Nós vamos combater um espírito faccioso, sendo pacificador, apaziguador. Ao invés de colocar lenha na fogueira, ao invés de instigar, nós chegamos para apaziguar. E essa deve ser uma perspectiva. E você e eu precisamos pensar, quando alguém chega no nosso ouvido e fala qualquer coisa a respeito de outro irmão ou de irmã, qual é a nossa atitude? Nós procuramos apaziguar, nós orientamos, Mateus 18, vai lá, procura, exortação com amor, ou a gente começa a fomentar e botar lenha na fogueira e dizer: é isso mesmo, bota para quebrar. É dentro dessa perspectiva, como filhos de Deus. A condição que Paulo coloca aqui é que os filipenses tinham de respeito para com o Pai, devido à comunhão desfrutada com Ele. E aqui temos um ponto nevrálgico nessa coisa de desenvolver a salvação no mundo onde o pecado tenazmente nos assedia. É se eu não peco, é se eu não vivo numa vida deliberadamente no pecado, porque eu tenho medo de ser visto por um diácono, por um presbítero ou pastor, e ser levado ao conselho da igreja e ser instaurado um processo disciplinar contra mim, ou se eu não peco ou não vivo em pecado por causa da consciência que eu tenho de que se Jesus morreu na cruz por mim, e Ele morreu, eu não posso
me entregar à devassidão do pecado de qualquer maneira ou a qualquer tentação. Eu tenho que lutar, eu tenho que resistir, eu tenho que me esmerar, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que dar o sangue, eu tenho que ir às últimas consequências na minha luta pelo pecado, porque o meu Deus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Eu não olho para a disciplina eclesiástica, eu olho para os pregos, para a coroa de espinho, para os açoites, para os ultrajes que o unigênito Filho de Deus sofreu. E esse temor a Ele e esse amor é que deve ser a minha arma principal na minha luta contra o pecado. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do diabo. Eu estou indo para o céu porque eu amo Jesus. Eu desejo ir para o céu para poder estar na sua presença eternamente. O inferno não me mete medo. A morte não me mete medo. O que eu não quero é passar a eternidade separado do meu Deus e do meu Senhor. Portanto, a minha motivação de santificar e de ir para o céu é temor e amor a Deus na minha luta contra o pecado. Não é a disciplina eclesiástica, mas é o fato de saber que Cristo sofreu por mim na cruz do Calvário e eu tenho que lutar com todas as forças contra o pecado. É nessa perspectiva que nós desenvolvemos a nossa salvação. Aqueles que exibem uma autêntica disposição filial como filhos de Deus são descritos como gerados ou nascidos de novo. Nós vamos ver isso no Evangelho de João, no seu capítulo 1, também na primeira epístola de João, no capítulo 3 e no capítulo 5. Também é verdade que, com frequência, Paulo reputou as relações cristãs de um ponto de vista puramente legal, quando ele usa a expressão oessentia em Romanos 8, dizendo que nós somos adotados em Cristo Jesus. Temos tanto a palavra tecna e huions como definição de filhos, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E ser conduzido pelo Espírito Santo faz toda a diferença nas nossas vidas. Inculpáveis, que é uma outra expressão usada pelo apóstolo aqui, amormos, do grego, sem culpa, usado para identificar a ausência de qualquer defeito nos animais que deveriam serem oferecidos em holocaustos e sacrifícios, bem como para indicar a pessoa de Cristo como cordeiro, sem mácula, sem defeito. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, quando ele fala desse elevado grau de pureza requerido, ou a metáfora que é usada em Efésios, capítulo 5, 27, quando fala da noiva da igreja, imaculada, pura, sem defeito. Pedro vai dizer assim: eu estou trabalhando para entregar vocês diante do Deus Todo-Poderoso como uma virgem imaculada, inocente e pura. É nessa perspectiva, a noiva de Cristo, como uma virgem pura e casta, descrita em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, também expressa a necessidade que os crentes têm de pureza. Essa expressão explica melhor ainda as duas expressões anteriores. Quanto à reputação, os crentes devem ser inculpáveis, e isso porque no tocante à vida real, são sem defeitos. Devem ser crentes sinceros, devem ser crentes sem máculas, puros, isso internamente, visto que realmente não tem defeito na sua vida prática. Eu vi uma frase interessante essa semana nas redes sociais, e ela dizia assim: se houvesse uma acusação contra você de que você é um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, e fossem fazer uma investigação, eles iriam encontrar razões suficientes para você ser acusado de ser um cristão autêntico. Achariam provas concretas de que de fato você é um cristão autêntico e por isso merecia estar sendo acusado e ser levado ao tribunal para ser condenado por ser um seguidor de Jesus Cristo. Quais as provas palpáveis? O que o mundo olha e vê em mim ou ouve de mim que possa me caracterizar como um autêntico cristão? Eu não sou contra quem coloca adesivo no carro, nem versículo na porta da casa, nem no tapete. Você não peca se fizer isso.
Eu estou dizendo que eu, desde a década de 90, desisti disso. Arranquei todos os adesivos do meu carro, tirei o tapete da entrada do apartamento e o versículo que ficava na porta, porque se alguém quiser saber se eu sou um cristão, se alguém quiser saber que eu sou um pastor, um missionário reformado, eles vão ter que identificar isso na minha vida, sem que eu use nenhum estereótipo que aponte qualquer coisa gospel desse tipo. Meus vizinhos vão ter que descobrir que eu sou cristão, que a minha família é cristã, e não vai ser por causa do versículo bíblico que eu boto na porta do meu apartamento. Repito, não estou dizendo que você peca se fizer isso. Fique à vontade para continuar fazendo. No meu caso, eu entendo que a expressão crente, cristão, servo de Deus, igreja, está por demais banalizada. Não tem mais o mesmo sentido que tinha alguns anos atrás. Existe uma necessidade eminente de sermos reconhecidos pelo que somos, por como vivemos, por como falamos. Por fim, ele diz que tem que ser sincero, né? Tem que ser irrepreensível, tem que se tornar filhos de Deus. E ele diz que isso é em meio a uma geração pervertida, corrupta, no qual resplandecemos como luzeiros no mundo. Geração pervertida no grego significa escólia, que significa sem escrúpulos, desonesto, duro, injusto e distorcido. É isso que Paulo está dizendo, é no meio de uma geração sem escrúpulo, desonesta, dura, injusta e distorcida, ou seja, moralmente perversa. Essa é a nossa geração, que chama trevas de luz, que chama doce de amargo, que chama mal de bem. Essa é nessa geração. E Paulo não diz que é para se enclausurar no mosteiro. Ele não diz para sermos monásticos. Ele fala, desenvolva a sua salvação no meio da bagaceira, como dizem os jovens e adolescentes, no meio da devassidão moral, no meio dos LGBTs da vida. Desenvolva a salvação de vocês, não vão se enclausurar nos monastérios, não. Vocês vão salgar no meio da podridão do galo da madrugada. Vocês vão brilhar em meio à devassidão das emissoras de TV do nosso país. Vocês vão ser sal e luz, sendo confrontados por todas essas mazelas sociais que nós vemos aí. É viver com o corrupto sem ser corrupto. É viver com o depravado sem se tornar depravado. É viver com o impuro buscando a santificação e a santidade. Pervertida, escólia, moralmente perversa. Aí ele continua, geração corrupta, do grego diastramenos, uma forma do verbo diastro, que quer dizer distorcer, perverter, moral depravada. Essa palavra denota uma condição moral anormal. Quando eu estava voltando agora do leste europeu, dos Balcãs, e conversando no avião, voltando para cá, alguém que se autodenominava cristão, queria provar na Bíblia. O caso que acontece é o seguinte, ele foi traído pelo cônjuge. Aí o que acontece? Ele procurou nos jornais um profissional do sexo, aí comunicou para a esposa e disse, agora nós vamos os três lá no motel, com o seu consentimento. E ao invés de você fazer escondido e eu fazer escondido, você vai e contrata um profissional quando for a sua vez, e eu vou lhe acompanhando, e quando for a minha vez eu contrato uma profissional e você vai me acompanhando. E ele queria justificar isso biblicamente. E eu falei, graças a Deus que não tem janela no avião. Agradeça a Deus que não tem janela do avião, porque você não é crente. E eu só tenho uma coisa para dizer para você, você não é crente e muito menos ministro do Evangelho. Arreda Satanás, porque não tem parte nem sorte nesse ministério, porque isso é simplesmente diabólico. É o que Paulo está dizendo aqui, moral anormal. É como a mulher procurar o contato natural do homem com outra mulher e o homem procurar o contato natural do homem em outro homem. Isso é uma moral anormal. E assim parecia o paganismo para Paulo.
ele advertiu aos filipenses, portanto, que não se fizessem participantes disso. Acabou o tempo. E ele conclui dizendo: resplandeceis como luzeiros no mundo. Há uma metáfora aqui de luz e trevas, de bem e de mal. Os crentes foram feitos luzeiros no Senhor. E a ideia de iluminação aqui é que os crentes não devem ser como a lua, que reflete o brilho da luz do sol, mas não possui luz própria. Essa expressão usada aqui para luzeiros é póster, que significa corpo luminoso, geralmente usado para indicar estrelas ou até mesmo um sol. Os crentes, por conseguinte, são mais que meras lâmpadas, depois que eles foram iluminados por Cristo. Percebam que Jesus não diz nos evangelhos: vocês contêm a luz do mundo. Ele diz: vós sois. Sabe o que significa? Depois da regeneração, temos luz própria para a glória de Deus. Não somos portadores da luz. A luz de Cristo que brilhou em nós nos transformou em luz. Nós não somos como a lua, reflete a luz do sol, mas não tem luz própria. Nós não apenas refletimos a luz da glória de Deus, mas nós temos a própria glória de Deus em nós, por graça e misericórdia dele. E por isso ele afirma: vós sois a luz do mundo. Você não é um condutor de luz, você é luz feita assim pelo Senhor para a glória dele. Os crentes são fontes luminosas que compartilham da natureza da luz. Os crentes precisam ser corpos luminosos, fontes de luz em meio às trevas deste mundo. Em meio às trevas deste mundo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, como filhos inculpáveis, sinceros, irrepreensíveis, que vivem no meio da podridão, se mantendo puros, castos, e que são luzeiros de Deus para o louvor da sua glória. E de que gente que vive nas trevas vai conseguir atentar com o caminho da salvação, por causa da luz que somos nós, por causa do sal que somos nós, e assim nós vamos operando transformação na sociedade para louvor da glória do nome de Jesus. Desenvolvam a salvação de maneira que no dia de amanhã vocês sejam mais santos do que foram hoje, e de que no próximo ano consigam viver pela graça e pela misericórdia de Deus em santidade de vida, de uma maneira melhor, exponencial, mais elevada do que conseguimos viver durante o ano de 2016. E assim nós vamos avançar, sendo transformados de glória em glória pelo Senhor, até aquele dia então, em que teremos nossos corpos glorificados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E é nessa perspectiva que Paulo animava o coração dos crentes de Filipos, e é nessa perspectiva que ele anima os nossos corações a viver a vida cristã, a correr a carreira que não foi proposta, desenvolvendo a nossa salvação. Que ele nos abençoe, que nos dê graça para nesse mundo vil e perverso, nosso caráter ser encontrado desta maneira pelo Senhor, para que ninguém lá fora tenha de que nos acusar, para que o inimigo não bote o dedo na nossa cara e faça acusações decorrentes das falhas do nosso caráter, mas que o nome de Jesus seja glorificado a partir da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa conduta, da nossa pregação, da nossa fé, da nossa evangelização, do nosso fazer missões, do nosso jeito de ser e fazer igreja para louvor da glória de Cristo Jesus. Amém. À luz da mensagem que acabamos de ouvir da parte do Senhor, nós vamos cantar, entoar o hino 222, Novo Cântico. Vamos fazer desse cântico uma oração.
dizendo ao Senhor que o que nós queremos é caminhar mais perto da cruz, ter a nossa vida mais próxima a Ele, para que a sua semelhança, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, esse mundo possa conhecê-lo. Enquanto cantamos esse hino, também cultuaremos a Deus consagrando dízimos e ofertas. Vamos ficar em pé, queridos, e entoar 222 no Novo Cântico. Ainda de pé, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco tão claramente. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver a Tua palavra. Nos ensine a viver de forma que ninguém tenha nada para falar da gente, Senhor Deus. Nos ensina a viver de forma certa, de forma santa, que a nossa luz possa resplandecer nas trevas e para quando olharem para nós, os outros possam identificar de quem somos. Nos ensina, Senhor Deus, nos ensina a amar nosso próximo da forma que o Senhor nos amou. É uma coisa tão difícil e nós precisamos da Tua ajuda. Então nós pedimos que o Senhor esteja nos instruindo e nos ensinando. E te peço também que o Senhor esteja abençoando agora as classes, que o Senhor continue nos falando, continue tratando com nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre os irmãos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.